O Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Cristo fez de nós um reino e constituiu-nos sacerdotes para Deus, seu Pai. Amado Roque, bispo de Porto Velho, que na comunhão episcopal hoje está aqui em nome de Dom Bruno, bispo desta igreja de Paraná, queridos irmãos presbíteros que formam esse presbitério, com o qual podemos hoje partilhar a vida e a experiência, religiosas, religiosos, seminaristas, esperança e futuro da igreja, irmãos e irmãs, pelo batismo, pelo santo batismo, formando nesse momento essa igreja particular de Ji-Paraná, nesta primeira igualdade que nos une, que é a graça batismal, e para a qual nós fomos constituídos sacerdotes, presbíteros, a serviço desse povo sacerdotal. Nossa missa, ela tem, como Dom Roque já se expressou, ela é chamada a missa da unidade, quando então o bispo, o presbitério e o seu povo se reúnem e manifestam o que a igreja é na sua realidade. O povo sacerdotal,
constituído por Cristo para o louvor de nosso Deus e Pai. Então, com a unção do batismo, nós então fomos formados. Depois, chamados ao ministério, com a unção do crisma, nós vivemos a nossa vida a serviço desta unção, que nos configurou a Cristo e que nos colocou a serviço desse povo, do povo de Deus. A celebração de hoje, presidida aqui na unidade, mostra como é que nós formamos esse povo sacerdotal. O bispo tem os seus colaboradores, os colaboradores, por sua vez, estão a serviço desse corpo e formamos o corpo de Cristo, sacramento então visível desta igreja que tem como meta levar a salvação do Senhor a todos os povos. Se nós somos chamados como igreja a formar esse sacramento que é o corpo de Cristo, hoje se cumpre em nós aquilo que na profecia e também no Evangelho abriu o horizonte da nossa vida consagrada pelo batismo e também pelo sacerdócio, ao dizer que agora e nesse momento, reunidos como igreja, se cumpre aquilo que a profecia isaiana prometera, que agora chegou o tempo da salvação e da graça. Hoje, essa passagem da Escritura se cumpre em todos nós, nas diversas situações, nos diversos modos de viver a graça do batismo, e traça para nós, como igreja, o caminho a que somos chamados a seguir. Afinal, é Cristo que em nós vai hoje mostrando a compreensão da nossa insuficiência, da nossa fraqueza, e é Ele que vai realizando em nós o anúncio dessa boa nova que toca os corações nas situações mais difíceis ou próprias a que vivemos. Jesus faz acontecer na restituição da saúde aos doentes, também no anúncio do Evangelho da alegria, no perdão dos pecados e também na liberdade de filhos de Deus que, movidos pelo Espírito de Jesus, nos leva a viver de modo fraterno a misericórdia do Pai, possibilitando que nós tenhamos, enquanto corpo eclesial, corpo de Cristo, o cumprimento daquilo que era promessa. A missão, de modo específico, para nós, padres, bispos, batizados, sem dúvida alguma, hoje perceber que o Evangelho se faz carne através da nossa dedicação na fé, no amor a Cristo e aos irmãos. E a nós, como presbitério, nesse dia, de modo especial, em torno do nosso bispo, a renovação das nossas promessas sacerdotais nos colocam em responsabilidade maior de levar essa boa nova, de curar os corações,
de perdoar os pecados, de, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito, batizar e fazer discípulos todos os povos. Hoje, de modo muito especial, nós veremos o nosso compromisso sacerdotal, à medida em que trouxermos também aqui à frente os óleos que o bispo vai abençoar para os enfermos, ou para a unção dos enfermos, dos catecúmenos para batizar, do crisma para realizar o sacramento do crisma e também ordenar padre e bispo. Então é importante que nós aqui, diante desses sinais em que os sacramentos brotam para a igreja, e nós reconhecemos, é do lado aberto de Cristo, onde brotou sangue e água, que brotaram esses sacramentos, dos quais o presbitério, com o seu bispo, colaboradores no ministério, somos chamados a levar aos nossos irmãos e irmãs, como colaboradores e servidores da graça, da vida plena, da vida abundante que Cristo nos trouxe. Então, como é bom nós nos reunirmos enquanto igreja, corpo de Cristo, em torno desse altar, unidos nesse princípio eucarístico, formando esse corpo que é a igreja, no qual nós trazemos as marcas da paixão, porque completamos em nossa carne o que falta, a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja, ao mesmo tempo que manifestamos a face gloriosa da ressurreição do Senhor, que fez de nós, como cantamos, e foi o canto de entrada, uma igreja santa, templo do Senhor, mas que não esconde de forma alguma as marcas da paixão, e para a qual o presbitério se tornou servidor e colaborador, para ajudar a curar as chagas, para fazer ressuscitar e ter vida, para anunciar a graça do Senhor e para ser modelo dos servidores do Evangelho no caminho do Cristo sacerdote ou sumo sacerdote, e por isso, formando o povo sacerdotal, do Cristo servo, aquele que se põe a lavar os pés e a servir os irmãos, do Cristo que por nós se fez o bom pastor da comunidade. Na renovação das nossas promessas, somos chamados, portanto, a viver esse pastoreio, a ser pastores com cheiro de ovelhas, como diz o Papa Francisco, que também nos envia, e a formar nessa comunhão o modelo de uma vida dedicada a Deus e ao Evangelho, a Deus e a seu povo, de nos tornarmos, no meio desse povo, sinal de unidade, promotores dela. Na verdade, nós presidimos a unidade da igreja. Então, se somos colaboradores do ministério episcopal, é para unir, é para a unidade que Deus nos consagrou e nos fez, é para fazer a comunidade experimentar a misericórdia do Pai, é para fazer e construir um mundo novo, segundo a justiça, o direito
e a paz. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Cristo que fez de nós esse reino e que nos constituiu a todos batizados, sacerdotes, oferendas e, portanto, uma vida ofertada ao Pai, a Ele hoje a honra, a glória e o poder. E a nós, servidores, o compromisso de assumir com empenho esse serviço da unidade que o Evangelho nos envia. Assim, com o bispo, a partir do bispo, nós renovaremos essas nossas promessas e nos comprometemos em cuidar do rebanho de Deus, confiado a essa igreja na pessoa do bispo e do seu presbitério, e assim fazer com que a igreja seja santificada agora em meio às dores, às angústias e os sofrimentos que vivemos. Não estamos longe disso. A nossa proximidade com as dores e as angústias e o sofrimento do rebanho é o papel que cabe ao bom pastor, de também ele se comover, de tornar essa comunidade ou esta igreja uma igreja samaritana, servidora da humanidade. Aí juntos, ovelhas e pastores, manifestamos a graça de Jesus Cristo no amor do Pai, guiados e iluminados pelo seu Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista nos convida a rezar dizendo: dai graças ao Senhor porque Ele é, dai graças ao Senhor porque Ele é, eterno é a sua. E assim, nós de novo, que é o nosso Cristo, que ficará dizer a todos vocês, a cada vovô, cada vovó, cada papai, cada mamãe, cada jovem, cada criança, um grande obrigado. Obrigado, coração, pelo carinho, pela zelo, pela ternura que vocês têm conosco, os pais. A preocupação que vocês têm, o estudo que vocês têm conosco. Sabemos que muitas vezes somos brutos, somos vocês bravos, mas vocês têm sempre esse carinho, essa comida, esse zelo, esse estudo. Então, nosso muito obrigado. Mas com vocês também, dizer obrigado aos pais que estão aqui, pais que vieram tão longe do mundo para estar a serviço das nossas comunidades. Pais que vieram da Europa, da Ásia, da África, de outros lugares do Brasil, que estão servindo as nossas comunidades, dando a vida, viver essa missão do sacerdote, do servo e do pastor do nosso pregador e Senhor. Como é boa essa comunhão da igreja, uma santa católica apostólica. Vamos dizer a Deus um grande obrigado pela generosidade de cada parte aqui da nossa igreja de Gitará. Faz mais anos de caminhada, estamos começando a vida sacerdotal e cultural, mas todos formam essa família
da igreja de Paraná. Obrigado a todos vocês, pais, precisamos, religiosos, os indígenas, aqueles brasileiros, os que vieram de outros países. Muito obrigado. Em nome do Bruno, em nome do governo. A igreja é essencialmente cristã. Mas eu também quero fazer, em nome do Bruno, um pedido para vocês. Posso fazer? Vocês estão com medo de competir? Vocação sacerdotal, para os servidores de nossos comunidades. E exatamente para nós pais, para que a gente não passe muito besteira, não passe muito besteira, e nós pais não passamos muito besteira, não cristã. Você se compromete com isso? Deus se amado e nós precisamos. Sabemos que a igreja é santa e pecadora. Por isso nós somos muito pecadores, precisamos muito da oração de vocês. Então agora nós vamos fazer a renovação das promessas. Vocês também